título dessa segunda encruzilhada dos sentidos quer chamar a atenção para os riscos, as ameaças, as perdas pelas quais a cultura das cidades tem passado, especialmente nos últimos 3 ou 4 anos. Ações culturais reacionárias por parte do governo federal, a proliferação de destombamentos, o negacionismo histórico, os processos intencionais de desinformação, entre outras iniciativas reacionárias, demonstram que as conquistas no campo da preservação histórica e do direito à cidade estão sob ataque. Entre tantas barbáries existentes na contemporaneidade, precisamos destacar aquelas ligadas ao que a gente poderia chamar de memoricídios, especialmente aqueles produzidos intencionalmente. Por outro lado, a citação que orienta esse encontro nosso vem da tese 6 do Benjamin, do texto sobre o conceito de história, em que ele fala a respeito das centelhas da esperança. E aí eu faço questão de citar para que a gente perceba a ambivalência da nossa encruzilhada, e me parece que toda encruzilhada significa ou é um signo de algum tipo de ambivalência. Não vou ler a tese inteira, mas Benjamin diz basicamente o seguinte: o perigo que a cultura sofre, no caso, e a história, por consequência, esse perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo: entregar-se às classes dominantes como seu instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela. Pois o Messias não vem apenas como Salvador, ele vem também como vencedor do Anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. Qualquer um que queira interpretar criticamente o passado precisa entender como o presente se sente visado por esse passado. E essa é uma das questões que tem sido ameaçadas nos últimos tempos. Nós não podemos nos deixar enganar pelas manipulações na escrita da história, que acabam desencadeando processos extremamente perversos sobre a preservação, sobre a valorização e, por que não dizer, sobre a nossa paixão sobre o patrimônio, porque esse encontro, na verdade, é um encontro de 3 apaixonados pelo patrimônio, não meros 3 pesquisadores a respeito do patrimônio e da memória das cidades. Essa é a principal encruzilhada que queremos abordar: como lidar com essa relação ou até mesmo essa antinomia entre barbárie e esperança. Precisamos ter noção do momento de urgência e do perigo que nós estamos vivenciando. Ou seja, despertar no passado a esperança significa também encontrar novos caminhos no presente ou, por que não dizer, mais uma vez, novas encruzilhadas. Dito isso, eu quero apresentar meus colegas de conversa. De um lado aqui eu tenho o Gabriel Cid, que é sociólogo, aprendiz de capoeira, pós-doutor em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ. E o Gabriel tem um interesse especial por políticas culturais, por memória coletiva, memória afro-brasileira e territorialidade. O outro convidado é um colega da Círculo de Giz, que é o Júnior Coruja, arte educador, curador, produtor cultural, mestre em arte e cultura contemporânea pela UERJ e membro do Instituto Cultural 100% Suburbano. Entre seus interesses estão arte latino-americana, a cultura dos subúrbios e cultura musical, especialmente chorinho e samba, tá certo, Júnior? Certo. Então, feitas as apresentações formais, eu acho que a gente deveria começar pela barbárie ou pela crise. E aí eu chamo a atenção para o fato de que tanto eu quanto o Gabriel temos uma inserção num fórum, que é o Fórum das Entidades pela Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que reúne organizações, instituições, universidades
especialmente preocupadas com as barbáries pelas quais o patrimônio tem passado nos últimos tempos. Então, a gente, de alguma maneira, está no olho do furacão e temos percebido diversos detalhes sobre essa crise, sobre essa barbárie, sobre esse ataque, sobre o patrimônio histórico, tanto material quanto imaterial. E aí eu queria puxar o Gabriel para essa questão, para perguntar a ele como é que ele vê essa destruição, não apenas material, mas simbólica, pela qual o patrimônio artístico histórico nacional brasileiro, nacional, tem passado nos últimos tempos, até porque ele tem alguns trabalhos em que ele tenta perceber como o atual governo federal tem entendido as ações culturais e com qual direção ideológica. Primeiramente, boa tarde, né, para todas e todos. Boa satisfação estar aqui. Queria agradecer o convite do Léo, da Cultura de Giz. É um prazer estar aqui com o Coruja, bater esse papo com vocês. A satisfação de estar aqui, né? Então, a gente já começa com um tema talvez triste, né, difícil, mas é isso, a gente precisa enfrentar, né, e trabalhar, entender, né, o que está acontecendo. Pois é, assim, né, o Léo, como o Léo citou, né, a gente vem atuando, né, nesse fórum de entidades, em defesa do patrimônio cultural. Eu acho que ele é uma resposta da sociedade civil. Acho que é importante também a gente pontuar, né, assim, que ele é um fórum de entidades, né, assim, então ele tá, essas entidades são entidades que estão para fora, né, para além do governo. Então, essa é a ideia do fórum também, para tentar se manter um pouco, né, independente também, né, como o governo vem atuando. Então, não é que a gente não queira dialogar com os técnicos, né, com os trabalhadores, né, que trabalham no executivo, né, na área de cultura, mas a ideia é que, inclusive, esse fórum, né, para além desse momento, desse momento de urgência, né, a ideia é que esse fórum permaneça em momentos, digamos assim, que a gente espera que seja, né, momentos de menos urgência, né? Porque a gente também tem muitas escalas para a gente pensar essa barbárie, né? A gente pode pensar essa barbárie dentro do projeto da modernidade, ou seja, acho que tão cedo a gente vai conseguir superar, né, esse projeto dentro do projeto colonial. Então, assim, essa barbárie a gente tem muitas escalas para a gente pensar. Mas a gente tem também uma escala menor, que eu acho que é esse momento de urgência, dramático, que a gente vê hoje nas políticas culturais, e que né, é isso, como o Léo colocou, né, a gente está no olho do furacão desse processo, né, e quando a gente vai pensar, né, essas políticas culturais que vêm acontecendo nos últimos a partir de 2016, né, nos últimos 3 anos, 4, né, pós-governo PT, né, vamos colocar assim, que a gente consegue já perceber, a gente já tem estudos, análises, que já demonstram para a gente que, além dessa sensação nossa que a gente tem no dia a dia, desse turbilhão de informações, né, a gente já consegue mapear que tem uma mudança de paradigma, né, uma mudança de perspectiva do que deve ser uma política pública de cultura, junto com 2 colegas, que é o João Domingues, né, que é um professor daqui da Federal Fluminense, e o outro é o Leandro de Paula, que é um professor da Universidade Federal da Bahia, que a gente vem tentando acompanhar, né, pelo menos o que está acontecendo. Né? Então, tinha, né, uma vontade de entender o sentido dessa política cultural. Né? Se há um desmonte, ainda que seja um desmonte, esse desmonte tem um sentido. Né? Assim, isso não é uma ação deliberada, né, assim, então feita por sujeitos irracionais, né, por sujeitos que só quero destruir. Não. Tem ali, né, tem interesse ali. Né? Isso responde a demanda, isso responde a um público. Eu acho que a gente acabou de publicar, né, acabaram de sair, né, 2 artigos, uma análise que a gente fez até o fim do ano passado, né, mas saíram agora nesse ano, agora 2 artigos, que a gente acompanhou, né, aí o Mário Frias e o Porciúncula, que são os 2 principais secretários aí, e a gente percebeu, sem querer também me alongar muito, né, assim, mas a gente percebeu 2 sentidos principais aí, né, assim, para a gente tentar entender aí, né, o que esses caras estão propondo como política cultural, né. Uma, que a gente chamou da chave do gestor-auditor, né, que é uma ideia diferente do intelectual, né, ali do fazedor de política cultural dos governos anteriores, né, que ao invés da chave de entender que a política cultural tem uma missão, né, assim como as outras políticas públicas, né, de redução da pobreza, de diminuição da desigualdade, uma política cultural de popularização da cultura, popularização no sentido, né, de publicização, né, de tornar mais público, né,
Aí nos dois sentidos, né? Tanto de público, de Estado, quanto de público também, né? De aumentar o público, né? Assim, isso é que a gente percebia nas gestões anteriores, a gente percebe que na atual gestão, isso já vem desde o governo Temer, né? No sentido de, olha, a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em fazer uma política, pelo menos no discurso, né? Na prática a gente sabe que não é bem assim, mas no discurso deles, né? O que eles vendem como sendo a política cultural deles, para o público deles, uma das chaves vai nessa ideia, né? O que a gente chamou de gestor-auditor, né? Ou seja, que é um gestor que ele só quer auditar a política pública, né? Para ele o que importa é assim, houve mamata, houve roubo, né? Então é o nosso foco, né, de trabalho. Isso estou falando lá deles, né? Então essa foi uma chave para a gente tentar entender que no discurso deles, né, há essa defesa de política pública que só, né, que encerra nisso, né? Encerra só, né, nessa proposta. Então foge daquela ideia de ampliação e tal, e entra nessa ideia de que a política pública ela tem que ser auditada. Então, é sempre numa chave também de que o que foi anterior é o que a gente chamou de vilania, né? Então, assim, olha, o que foi feito anterior era mamata, era roubo, era corrupção, e o que a gente está trazendo agora é a limpeza dessa política, né? A outra chave que a gente percebeu é a saída, né, uma mudança de paradigma também da administração, das políticas culturais, no sentido de que havia grupos que requeriam, né, que requerem uma política específica, uma política especial, né? Assim, então, sim, a gente tem que abrir editais que correspondam à desigualdade, que respondam às desigualdades regionais, às desigualdades sociais, às desigualdades de representação. Então, as políticas culturais é um nicho da política pública que responde muito, né, a essa necessidade, né? A gente percebia isso nas gestões anteriores, uma mudança de paradigma a partir do governo PT. O que a gente percebe a partir do governo Temer, e muito especialmente, na verdade, desde a partir do governo Temer, mas mais especificamente do que eu vou falar agora, no governo Bolsonaro, isso é muito visível, assim, isso assim, salta aos olhos, assim, quando você começa a acompanhar o que o Mário Frias, o que o Porciúncula escreve no Twitter, e o que o público deles respondem, foi na chave, né, do que a gente chamou do homem comum. A gente chamou do homem comum porque eles chamam do homem comum, né? Eles dizem, a política pública agora é voltada para o homem comum, né? Só que o que é esse homem comum, né? Assim, o que é um homem comum, né? O que é um homem comum, né? Mas, assim, para eles colocam com um certo sentido. Esse homem comum é um homem universal, né? Assim, primeiro, eles não distinguem homens, mulheres, negros, brancos. Não há isso, né? No discurso deles, né? A política que é implementada, a defesa da política vai nesse sentido. Que, olha, estamos fazendo política para o homem comum, porque eu sou um homem comum, o nosso presidente é um homem comum. Então, é a construção de um discurso que repete, né, na construção, né, do que a gente trabalhou, com a ideia de público, né? Então, assim, é uma fala que responde a um determinado público que espera ser tratado como homem comum, porque se entende como homem comum. É evidente que esse homem comum é aquele homem, né, comum, ocidental, hétero, cis, branco, né? Então, aí a gente consegue perceber uma mudança de paradigma muito claro, né? Pelo menos na chave do discurso. Na chave da política implementada, propriamente dita, a gente ainda está com uma certa dificuldade de mapear isso, né? Como está se repetindo na política. Eu queria só pontuar duas questões que eu achei super legal que você falou. Fiquei pensando aqui, quando a gente planejou essa encruzilhada, que na verdade agora está no plural, encruzilhadas, eu fiquei pensando nessa ideia do desmonte, e o que a gente está vivendo realmente, como você falou, é muito mais do que um desmonte. Talvez a palavra mais apropriada seja uma desqualificação programada mesmo de certos princípios de preservação, de organização do que é monumento, do que é história, e que é uma percepção evidentemente excludente e fascista ou protofascista, mas para ser muito rápido, para poder passar para o Coruja também, que tem até pergunta já. Mas, ouvindo você falar, Gabriel, e lendo também um dos teus textos a esse respeito, eu fiquei pensando muito nessa perspectiva moralista, né? Porque por trás dessa ideia do gestor-auditor existe uma percepção moralista da cultura e da sociedade, e aí vem toda uma discussão que mistura a questão da memória e da cultura
com os movimentos sociais, né, com a criminalização dos movimentos sociais, que acabou que eu não citei na apresentação. E um outro ponto que me parece interessante também, para a gente falar nessa barbárie, é essa perspectiva de memória e de cultura que é anti-intelectualista. Eu acho que tem aí uma perspectiva, por trás dessa ideia desse homem comum, estamos valorizando o homem comum, existe uma perspectiva anti-intelectualista que, para se sustentar, depende de um negacionismo histórico. E não é por outra razão que talvez o ataque ao IPHAN e a outras instituições responsáveis por preservação histórica no país talvez tenham demorado um pouco mais, talvez porque eles não soubessem o que é o IPHAN, mas no momento em que eles descobriram isso, né, pelo que a gente sabe, pelo menos, mas no momento em que essas instituições foram percebidas não apenas como um espaço para encaixar, digamos assim, pessoas que aderiram, né, a essa política de extrema-direita, mas também um espaço que se produz sentidos sociais, acabou que realmente houve um sucateamento, houve um desmonte, mas por trás disso aí eu acho que essa ideia de uma desqualificação focada muito numa visão moralista da sociedade, e aí vem toda uma discussão, mais uma vez, ligada às minorias, né, de críticas às minorias e a conquistas que foram feitas desde do final dos anos 80, mas também uma perspectiva anti-intelectualista, que é uma das características do pensamento reacionário e fascista também. Enfim, como provocação. Mas fala, Coruja. Primeiro, uma honra, tá, poder estar aqui nessa conversa. O mundo, o Rio de Janeiro, o Brasil, né, precisam dessas encruzas, acredito, né, de pensamentos, de percepções, de subjetividades. Me sinto muito bem acompanhado aqui e inspirado por vocês, né, nessa revista também, onde as pessoas já se reúnem por amor. Né, é legal reafirmar esse amor, esse afeto através dessa conversa. O que eu ia perguntar, né, pro Gabriel, né, é que, assim, obviamente não generalizando, né, nem desconsiderando o trabalho dos técnicos, das pessoas que já têm cargos ali de formação, até, enfim, já estão ali há um tempo e que, enfim, já atravessaram outras gestões e devem certamente estar horrorizados com o que vem acontecendo agora, né? Mas parece que a inépcia no nível de diretoria é um dos pré-requisitos também, né? Porque também tem isso, né? Citou um nome aí que é complicado, né? É complexo, assim, né? Parece que a inépcia em dramaturgia, ela foi diretamente transferida, enfim. E é como o Léo também disse, né? Parece que demoraram a entender qual poderia ser a importância. Eu me lembro, por exemplo, em 2012, eu tive, né? Tenho, na verdade, são amigas até hoje, né? Um pessoal que trabalhou em restauro muito forte, sobretudo pelo centro, né? A gente teve um boom do restauro. Já havia antes, né? Mas, enfim, a verba, né, muito grande, por exemplo, a restauração do Teatro Municipal, entre outros, né, igrejas, prédios, especialmente ali do centro, em torno do Capanema também. E aí me falavam, por exemplo, né, da ausência que a gente tem de legislações, né, específicas para restauro, para lidar com o patrimônio, né, até assim, se eu não me engano, o que a gente tem é uma coisa que vem da época de Mário de Andrade ainda, maravilhoso, por sinal, enfim, mas, né, a necessidade, né, considerando o patrimônio, e falando assim, primeiro de patrimônio material, não vou nem entrar em patrimônio imaterial, porque aí a gente vai realmente cortar os pulsos, né, mas considerando a importância e a riqueza, né, você pega países pequenos, em termos territoriais, como a Itália, por exemplo, de quem emprestamos certos aspectos da nossa legislação em restauro, né, nossa, acho que eles conseguem, né, com todos os problemas, as limitações eventuais, alguns governos, né, mais bem-sucedidos, outros nem tanto, mas tem essa noção. Né? Eu me lembro, por exemplo, de andar pelo Uruguai, né, e mesmo que, por exemplo, você não tivesse, às vezes, uma verba, né, para conservar uma fachada, etc., para pelo menos ou restaurar, estava tudo conservado no mínimo. As pessoas tinham, assim, né, uma ideia da importância você preservar uma certa arquitetura de um bairro, uma certa história, uma certa memória. E eu não estou nem falando de edifício público, não, falando da fachada das pessoas, de famílias que estavam ali há algumas gerações, mas que sabiam que havia aquela história que quem estava passando por ali podia se apaixonar, se interessar um pouco por aquilo, né?
Então, fiquei pensando nessas coisas enquanto você ia chegando para a parte final da tua fala, assim. Né? É desolador, por um lado, né? Desolador. Ainda bem que o Léo vem com a parte da esperança também, né? Mais ou menos, mas às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Mas fala, achando que eu estou achando que um título que eu acho que a gente pode dar, né? Assim, acho que o governo, né, nosso governo atual, assim, de uma maneira geral, eu acho que é a hora e a vez dos desqualificados, né? Sim. Porque são desqualificados em vários sentidos, né? Assim, na palavra, né? Assim, né? E eu acho que na área da cultura isso é gritante, né? Bom, acho que eu estou usando muita palavra gritante para vocês, mas acho que é por aí mesmo, né? Assim, realmente assim, a olhos vistos. Eu acho que não é à toa. Eu acho que tem a ver com o que o Léo colocou, né? Essa postura anti-intelectualista, né? Mas não é que seja um intelectual qualquer, né? Porque é anti aquele perfil de intelectual, porque havia também dentre esses, né, os técnicos aí, né? Vamos chamar de técnicos, né? Os especialistas que atuam na área de política cultural, na área de patrimônio, então, ainda acaba sendo também né, requer um conhecimento especializado, né? Como todas as áreas do conhecimento, né? Requer sim um conhecimento especializado. E o perfil desse técnico, né, nas últimas décadas, né, assim, tem um perfil muito voltado, né, para a área de formação, de história, ciências sociais, de comunicação. Então, assim, é um perfil que realmente não é o perfil que adere a esse público da extrema-direita, bom, a gente pode chamar, né, tem várias leituras, né, que nós chamamos de neofascismo, da extrema-direita, do populismo digital de direita, né, assim, tem várias leituras que estão lendo esse governo, né, e outras experiências internacionais com diferentes nomes, mas com ideias muitas vezes convergentes e parecidas, né? Só está sendo nomeado de forma diferente, mas o mesmo fenômeno. Então, eu acho que assim responde muito a essa ideia, né? Como o Léo colocou, né? Essa desconfiança do técnico, mas ao mesmo tempo chama para essa chave do auditor, né? Então também não é só um anti-intelectualismo, porque é um anti-determinado perfil, né? Assim, porque o policialesco, né, um perfil policialesco, o perfil auditor, é valorizado no discurso, né? Então, é um anti a um certo intelectualismo, né? Sim. Essa é uma questão que é vinculado ao perfil anterior, né? O Gilberto Gil é um exemplo muito claro disso, né? A figura dele como ministro da Cultura e tudo que ele trouxe, né? Quantidade de intelectuais de universidade que foram parar, né? Bom, pode dar, por exemplo, lembrar aqui do ministro André na Biblioteca Nacional, né? Assim, sim. Vai comparar o currículo, né, desses caras com quem está agora nas posições de mando, né? Do IFAM, Biblioteca Nacional, né? Vai comparar, né? São perfis completamente distintos. Né? Sim. Isso me fez pensar em outros dois pontos. Primeiro, e aí acho que até serve como uma questão, especialmente para o Coruja, acho que ele pode falar melhor disso do que eu, acho não, tenho certeza, que é como é que as pessoas, não vou chamar de homem comum para não confundir com essa, digamos assim, categoria que o Gabriel está trazendo, mas o morador, né, especialmente do subúrbio, como é importante que esse morador, e quando a gente lê determinados autores da sociologia urbana, e até mesmo do urbanismo, tipo Jane Jacobs e tal, tem autores que vão falar como é importante um certo engajamento do morador com relação à memória daquela localidade. Né? E eu acho que talvez aí a academia falhe muito em fazer essa ponte, em criar essa ponte. Eu sempre costumo dizer que a educação, ou a transmissão, ou a troca de conhecimento é sempre construir pontes. E a gente, como acadêmico, acho que ambos vão concordar que a academia ela é muito inepta e desinteressada em construir essas pontes. E ao mesmo tempo, a gente já vê alguns eventos, né, alguns dos quais o Gabriel, inclusive, contribuiu com a organização, que tenta abrir mais esse espaço da discussão da memória e do patrimônio para aqueles que realmente produzem a memória e o patrimônio para além da formalização, para além da instrumentalização do patrimônio, que é fundamental, sim, né, de todo o arcabouço jurídico, de tudo aquilo que foi conquistado há décadas, mas é necessário que o quilombola, que o capoeira, que o sambista, que o chorão, ele seja protagonista dessa discussão. E eu acho que até já comentei essa história com vocês. Eu estudei corredor cultural há muitos anos atrás, na época de mestrado,
E um dos técnicos do corredor cultural, na época, comentou, isso tem 15, 20 anos mais ou menos, ele falou que estava tirando algumas fotos de algumas edificações que estavam num processo de reconhecimento, na época, até pelo INEPAC, né, que era a instituição responsável pelo patrimônio histórico aqui no Rio de Janeiro, e passaram duas moças perguntando por que ele estava tirando foto a respeito daquilo. Ele falou, não, isso aqui é um processo de tombamento. E as duas moças entenderam tombamento como destruição. E tombamento é um termo técnico que ninguém é obrigado a conhecer, evidentemente, mas foi curioso porque as duas vieram e falaram assim, não, essa velharia aí tem que tombar mesmo, tira esse estorvo, ou esses escombros, ou coisa parecida. E eu chamo a atenção para essa história para levantar essa questão também, né? Porque muitas vezes acaba parecendo que a questão do patrimônio, da preservação, ela fica apenas com um monopólio de pessoas extremamente especializadas ou pessoas extremamente apaixonadas por aqueles elementos culturais, mas que muitas vezes a nossa conexão com os coletivos culturais, com as ações culturais populares, com aquilo que muitas vezes faz parte do bairro onde a gente mora e que, de repente, a gente, por não ver como objeto de pesquisa, a gente acaba ficando invisibilizando, né? Eu acho que essa ideia de focar um pouco naquilo que talvez seja invisibilizado por nós, professores, pesquisadores, e essa é uma invisibilização que é fruto de uma construção acadêmica e de uma lógica que muitas vezes ainda é elitizada dentro da academia. Existem invisibilizações que, enfim, simplesmente, lembrando o Gil, né, salvo engano, não sei se é uma resposta dele a uma entrevista ou se é uma música dele, mas que ele diz que o povo sabe o que quer, mas quer também aquilo que não sabe. Eu acho que a gente deveria estar mais atento a isso. Eu estou me estendendo, mas só para pegar um outro ponto que eu acho interessante, que é essa ideia de que tipo de intelectual é mais ameaçado, que tipo de intelectual é risco para esses grupos reacionários. E aí eu lembrei de uma aula que eu estava dando na museologia da Unirio, convidado, que eu não sou da museologia, eu sou das ciências sociais, na verdade, da saúde coletiva, mas teve uma hora que eu falei assim para a galera, repara que ninguém é anticultura, as pessoas podem ser contra a religião, contra a economia, contra a política, mas ninguém é completamente contra a cultura. A gente pode não gostar de um estilo musical, ou de uma forma, ou de um gênero literário, pessoas que não gostam de teatro. E aí eu estava remetendo isso até para falar um pouco do Benjamin, né, dessa ideia do documento de cultura, documento de barbárie do Benjamin, e uma aluna falou assim, mas tem um pessoal aí que é anticultura, remetendo a esses segmentos políticos reacionários que hoje estão no poder. E eu virei e falei assim, pois é, mas na hora em que eles são anticultura, eles estão defendendo algum tipo de cultura, ou algum tipo de, vamos chamar de cultura, talvez, que é um conceito super complicado, mas eles estão defendendo um sistema de valores contrário a uma outra ideia de intelectualidade, de cultura, de patrimônio. E é por isso, por exemplo, que uma instituição como a Fundação Palmares, existe uma proposta de mudar o nome para Princesa Isabel. E aí a gente tem que falar de apagamento, de invisibilização e de desqualificação, né, de um conjunto de conquistas culturais ligadas à preservação histórica e que há, sim, um projeto intencional de desqualificação, né, e de apagamento ou de silenciamento dessas conquistas. Mas aí eu queria que o Coruja falasse um pouco dessa questão dessas pontes com o campo da dita cultura popular, fazendo todas as ressalvas, né, claro, para prováveis ouvintes que talvez estejam, mas o que é cultura, o que é cultura popular, mas apenas didaticamente a gente sabe como é complicado trabalhar com essas ideias, assim como folclore, etc. Mas aí eu fico pensando nessas duas questões, e aí eu convirjo nesse ponto, dessas pontes. Como é que a gente cria essas pontes com um campo cultural
que talvez não seja patrimônio no sentido instrumental, no sentido técnico, no sentido do reconhecimento dos especialistas, mas que funciona super bem, inclusive, muitas vezes sem essa instrumentalização. Estava pensando aqui, né, eu falo diretamente a partir de uma experiência, né, que agora vai completar 8 anos, né, com senhoras, senhores, né, do subúrbio de Olaria, especificamente, né, que se reúnem, na verdade, desde 2011, e em 2012, né, eles passaram, elas e eles, né, a ocupar uma praça chamada Ramos Figueira, em Ramos, né, na verdade, Olaria. A praça, porque ela está na divisa, exatamente, dos CEPs, né, deu um espirro para um lado, Ramos por outro, Olaria ainda, né, ou também Praça da Berlim, porque é uma escola com esse nome em frente. Era uma praça que ela estava bem desocupada até 2012, né, sendo considerado pelos moradores do entorno até um lugar meio perigoso à noite, um lugar onde as pessoas não queriam estar. Né? E eis que um grupo, né, que é o 100% Suburbano, foi criado ali pelo Paulo Barão, pelo Maurinho, pelo Flávio Goi. Né? Maurinho, nosso primeiro presidente, morador do IAPC, que é um condomínio bem interessante, assim, né, em termos de patrimônio, por exemplo, suburbano, né, patrimônio moderno, sobretudo, porque é um condomínio que ele nasce desses projetos modernos de sociabilidade, enfim, de arquitetura, né? E ele pensando, bom, não acho, sem querer negar a violência, a precarização que os nossos subúrbios vivem, né, sobretudo a partir da segunda invasão do alemão, chamo de segunda invasão porque 2007 foi um absurdo que o BOP havia feito ali, né, tomando o morro de cima para baixo, né, no alemão, antes de 2010. E aí ele dizia, bom, tem tanta cultura aqui, né, tantas pessoas notórias ou não ou nem tanto, mas que vem produzindo uma cultura que, em termos nacionais e até internacionais, sempre atraiu visibilidade para o Brasil. Né? Ele falava de Pixinguinha, de Baden-Powell, né, de Paulo Moura, né, ou até de valores, por exemplo, o primeiro atleta negro a ganhar 2 medalhas, né, em Olimpíada era de Olaria, por exemplo, né, do salto, né, à distância. Enfim, é uma série de notoriedades, né, que foram sofrendo apagamentos e apagamentos reiterados, sobretudo pela questão da violência, da estigmatização dos subúrbios, foi se acirrando, salvo se eu estiver muito equivocado, a gente sabe que isso se acirra a partir dos anos 90, sobretudo, né, e vem até os dias atuais, né, e então se criou esse movimento de resistência. E aí, de uma hora para outra, uma praça, né, que estava abandonada, ela começa a ser ocupada, ela começa a ser um espaço de sociabilidade, né, de conversa, de encontro, sobretudo de encontro. Né? Vários bares do entorno certamente têm até hoje, né, suas receitas mensais impactadas positivamente, né, apesar da Covid, por esses encontros que foram propiciados, né? Até porque a coisa tomou uma dimensão. Né? Basicamente, a pergunta era como que estamos, por exemplo, a menos de 50 metros da casa de Pixinguinha, onde houve a rua dele, né, onde há, na verdade, a rua Pixinguinha, inaugurada em vida, com festança pelo próprio. Né? E a gente simplesmente precisa, no dia 23, né, que é o aniversário de Pixinguinha, e mais recentemente um dia associado à comemoração do choro, né, se deslocar para outras áreas da cidade do Rio. Nada contra. Eu, por exemplo, amo o Bip Bip, que é um reduto de chorões maravilhoso em Copacabana, né? A gente também tem as rodas do centro, da Zona Sul, né? Mas, enfim, como que perto ali, né, do nosso entorno imediato, nós temos essas histórias tão pujantes, tão maravilhosas, e a gente não estava dando continuidade àquilo, né? Por exemplo, falando de Leopoldina propriamente, né, que é o subúrbio que ele começa ali já a partir da estação, né, Mangueira, São Cristóvão, vai, não estou equivocado, até Vigário Geral, né, para um dos seus braços, né, a gente teve ali, em Bom Sucesso, por exemplo, né, a esquina do Choro, a gente teve, eu estou falando de Choro especificamente, tá, porque se for escavar outras histórias, tem muitas mais, né, Sovaco de Cobra, em Penha Circular, certo? Então, foram redutos, Betos Bar, uma coisa um pouco mais recente em Olaria, né? Foram redutos, né? E havia toda uma preocupação dessas senhoras e desses senhores em trazerem de volta, né, essa memória, essa história tão bonita.
né? Vários e vários desses atores, atrizes desses momentos anteriores estão hoje com a gente na praça, né? Eu cito, por exemplo, doutora Marli da Flauta, né? Maurício Carrilho, que já nos visitou, né? Uma dupla de gêmeos, que me falta o nome agora, eu sei que um deles se chama Valdir, é um pessoal que teve no Sovaco de Cobra, né? Seu João Nascimento, que é um dos nossos diretores honorários, né? Que é um dos fundadores do Sovaco, Zé da Velha, que na primeira roda nossa, né? Na praça, eu não fazia parte do coletivo ainda, mas ele gostou do que viu, voltou, passou a ser um habitué nosso, né? E o que me chamou a atenção quando eu me juntei a esse grupo em 2014, né, eu também estava achando que eu estava enviesando muito por uma atuação meramente academicista, uma atuação, uma leitura acadêmica, que eu não conseguia fazer uma ponte com o meu mundo, com o meu entorno imediato, né? E aí eu ouvi dessas senhoras, desses senhores, narrativas. E eu, tipo assim, caiu uma ficha, né? Do tipo, nossa, eu participo disso aqui, eu sou criado, sou cria. Uma gíria que está muito na moda agora, né? Sou cria desse entorno e eu não conhecia esse complexo cultural, para citar, por exemplo, Luiz Antônio Simas, né? Uma expressão que ele gosta de usar de vez em quando, né? E aí aquelas pessoas começaram a me transmitir, né? Até penso, né? Que tem uma coisa de uma ancestralidade, moralidade africana aí que a gente herda um pouco, né? E justamente as pessoas que me provocaram, que me convidaram, disseram: olha, a gente gosta da sua visão. Eu estava falando com ele sobre o Saravá, que é um documentário gravado em 67 por um francês, né? Ele mapeia basicamente um instantâneo do samba, do choro, né? Naqueles anos complexos já da ditadura, né? Então ele pega a casa de Pixinguinha, né? Com João da Baiana, Clementina, Baden-Powell, vai à casa de Baden-Powell em Jacarepaguá, depois ele corta e vai mostrar, por exemplo, o Paulinho da Viola, da época do espetáculo dos Cinco Crioulos, né? E da Maria Bethânia, assim, novinhos, né? Então mostra aquele momento de transição de uma cultura musical brasileira, uma cultura artística brasileira, muito pujante, né? E aí eu pensava, pô, só tem ausência aqui, eu não vejo essas coisas. E aí também uma autocrítica, eu não estava olhando para a direção certa. Às vezes, né, você precisa, sabe assim, sai um pouco daquela zona de conforto, do apartamento, da rotina, dá uma olhadinha no teu entorno. Será que não tem mesmo ninguém? Né? Se não tem ninguém fazendo de fato, talvez fosse o caso de provocar, de começa a fazer, então. Se não tem, a gente vai fazer acontecer. Uhum. Né? Mas quando você para realmente ouvir, né? Eu saí numa noite, assim, um sábado à noite, que parecia um dia absolutamente inútil para mim, de certa maneira, né? E saí lá do meu apartamento na rua Antônio Rego e fui para essa praça, né? E aí o Paulo Barão, hoje falecido, né? Falou assim: Coruja, eu acho que a sua visão é interessante, mas não pensa só na ausência, não. E outra coisa, para de falar eu. Vamos conjugar esse verbo no plural e vem com a gente. Vamos falar de nós aqui. Eu acho que você pode ter uma contribuição, né? E aí, realmente, assim, o que eu mais vi, no fundo, pessoas implementando política cultural na marra, onde o Estado deveria estar atuando, né? Pessoas que, às vezes... E a gente tem, assim, por exemplo, Mestre Jonas, né, que é o nosso segundo presidente, né, atualmente presidente de honra afastado, né? Uma pessoa da Universidade da Terceira Idade, Alberto Valentim, né, também com essa formação, atualmente Cláudio Jorge, né, que é uma pessoa da antropologia, né, com doutorado em andamento, diretoras e diretores, Sandra Maria de Sá Carneiro, que é da UERJ, antropóloga, que estava pesquisando sobre coletivos culturais no subúrbio e acabou sendo cooptada pelo coletivo. Ela hoje faz parte. Quase todos os projetos que inscrevemos têm algum texto dela, né? Enfim, então vi ali uma série de pessoas, né, homens comuns no melhor dos sentidos, homens e mulheres comuns no melhor sentido, né, no sentido de que tinham uma intuição ou tinham uma experiência e sabiam que era necessário que se implementasse políticas ali, que se rememorasse. E se o Estado não chegasse, né, eu me lembro que na nossa época de início, né, todos os outros coletivos tinham algum edital, o pessoal estava ali ocupando com alguma verba, a gente sempre fazia um ratatá, né, uma inteira, e conseguia fazer a roda, feijoada, pagava os músicos, muita gente também tocava, às vezes sem remuneração, por entender que
a ocupação do espaço ali era uma coisa um pouco mais importante do que um cachê imediato. Enfim, a gente recebeu muita doação, né, nesse sentido. Mas veja essa combinação, né, de intelectuais orgânicos com pessoas que foram, assim, uma coisa até meio punk, né, do it yourself, né, coisa do tipo, vamos fazer. Obviamente, hoje há uma institucionalização, né, o Instituto Cultural era antigamente 100% suburbano, aí agora é Instituto Cultural Grupo 100% suburbano, né, tem um estatuto, tem, né, uma presidência, a gente foi, por exemplo, teve algumas reportagens que saíram no Jornal do Brasil, Rede Vivo, o G1, certa vez, fez uma matéria com nossos diretores mais antigos, né? E a coisa que eu chamo a atenção, que eu acho que talvez encaminhe até para uma fala do Gabriel aí, já fica a provocação, o Reduto Pixinguinha, que foi o apelido carinhoso que nós demos à praça, né? Ele é de direita de fato, porque o Marcelo Arar, né, que é um vereador historicamente ligado aí à questão suburbana, ele tinha feito um projeto de lei que criava de fato, de direito de fato, o Reduto Pixinguinha. Isso ficou parado um tempo, depois o Raymond Ottoni, né, querido militante, guerreiro da cultura carioca, assim, né, abraçou a gente de novo e falou, olha, isso aqui está parado, eu gostaria de ajudar vocês a que possa andar de novo, né? O Crivella vetou, o PL foi aprovado, o Crivella vetou, e aí a sessão de derrubada do veto foi engraçadíssima, entre aspas, assim, né? Uma opção de velhinhos, né? 10 ou 15, eu trabalhava na época num banco, né? 40 horas semanais, não consegui dispensa para ir na sessão, mas o pessoal foi lá e derrubaram o veto do Crivella, sabe? Então, assim, claro que tem muito trabalho ainda para fazer, né? Só reconhecer de direito, de fato, a gente agora precisa brigar para que haja sinalização, para que se coloque os marcos, né? Mas pensa, por exemplo, em termos de uma economia solidária, em termos de um comércio local, em termos também de uma economia da cultura, né? O que não se pode gerar a partir disso, né? E isso só, sem mencionar a preservação de um patrimônio imaterial, nesse caso o choro, o samba, né? Que são heranças, né, maravilhosas, riquíssimas, que não estão apenas no nosso subúrbio da Leopoldina, mas que tem ali, obviamente, né, um arcabouço, né, um local, assim, a casa de Pixinguinha ainda existe, a casa está lá, conservadinha e tal. Eu não podia virar um centro de discussão, um arquivo, sabe, assim, por que não? Né? Inclusive, eu provoquei o Maurício Carrilho, certa vez, da Casa do Choro, nesse sentido. Será que a gente não vai um dia pensar no que vai fazer aqui? Não seria o caso, né, de o Estado comprar esse imóvel e isso ser transformado num centro de referência do estudo da música, né? Porque, com todo o carinho pelo CPDOC e outros locais, o IMS também, que tem baita acervo de imagem, mas por que não ali também, onde morou o próprio, né? Sem dúvida. A provocação é boa, né? Eu acho que o Júnior colocou um monte de coisa interessante para a gente, né? Eu acho que até para a gente aproximar, eu acho um pouquinho mais, né, a conversa do título, né, da proposto, né, de início, né? Levar um pouquinho mais a pensar mais a cidade, né, a questão do patrimônio, né? Eu acho que é muita coisa, né, Léo? Mas eu acho que, assim, a primeira coisa que o Léo colocou, né, eu acho que, assim, essa questão da universidade, né, e esse afastamento, né, da universidade da sociedade. Eu acho que até a gente não deve, né, falar dessa forma, porque eu acho que a universidade está dentro da sociedade, né? Então também não está, né, assim, apartada, né? Verdade. Mas que realmente há esse distanciamento, né? Assim, a gente percebe isso. Assim. Eu sou otimista, sabe? Assim, eu acho que a universidade vinha mudando. Eu acho que a política de reserva de vagas, né, a política de cotas, eu acho que mudou muito a cara da universidade. Eu acho que a prática de pesquisa também mudou também, eu acho, nas últimas décadas, né? Eu acho que de uma maneira geral. Assim. Faz sentido a gente, embora estejam numa simbiose, também separar é fato, realmente, a universidade está no contexto da sociedade, mas também separar a universidade da academia. Sim. Né? Porque, assim, aí vem para a gente fazer uma crítica a nós mesmos, professores, pesquisadores, e não a universidade enquanto instituição, né? Porque hoje eu consigo perceber, desculpe até te interromper, mas só para pontuar e já te devolvo, mas hoje a gente consegue perceber um número de pesquisas sobre subúrbio que é muito
razoável até 2007, 2008. Eu fiz uma pesquisa em jornalismo cultural, que eu, enfim, me formei nessa área também, e aí o meu estudo era sobre isso, né? Como é que o jornalismo cultural lida com a questão dessas culturas que tangenciam a oficialidade, digamos assim, né? Periféricas. E dessa época para hoje realmente houve um avanço, né? E aí eu acho que, quer ver, quem muda a universidade é a academia, né? É o aluno, é o professor, é o pesquisador, mas acho que é muito, muito importante que você está colocando essa sensibilidade especial que está sendo construída, não só entre aspas, evidentemente, da universidade ou da academia ir à sociedade ou ir para os bairros, mas também essas comunidades entrarem na universidade, ou seja, interagirem com a academia e se tornarem academia. E aí eu só lembro um ponto para a gente voltar rapidamente para essa sinergia, digamos assim, ou essa antinomia entre a barbárie e a esperança, que em São Paulo tem um projeto de acabar com a política de cotas, que passou pelo CCJ, lá da Câmara, né, de Deputados, e eu não acredito que passe realmente na votação, mas que aquela galera do MBL conseguiu passar pelo CCJ, e enfim, é mais um desafio, né, para que a gente aprofunde, mas é só pontuando, concordo inteiramente contigo. Sim, assim, e quando a gente, por exemplo, leva, né, um pouco, eu acho que o nosso raciocínio, né, que a gente está fazendo aqui, para a área do patrimônio, a gente vê também que, né, há uma descentralização também, né, um descentramento, assim, né, da política anterior, que eu digo, né, e até os anos 80, assim, né, de patrimônio, que sim, por exemplo, né, que era uma política, a gente tem que, né, colocar os pingos nos is, né, Sim. Sim, a política de para patrimônio, a própria política cultural também, assim, é muito desigual também, não atende a todo mundo, né, assim, reconhece pouco as diferenças, né, assim, a importância então, assim, quando é só a gente pensar, por exemplo, a quantidade de igrejas que são tombadas e a quantidade de terreiros que são tombados, né? O número, eu fiz essa conta, o número é coisa de 15 vezes a quantidade de igrejas e a quantidade de terreiros. São pouquíssimos terreiros que são tombados, né, assim, né, no Brasil. Assim. E isso só começou na década de 80, e ainda assim com uma tensão absurda, né, assim, o tombamento do primeiro terreiro, né, lá na Bahia. Pô, atenção, cara, um monte de conselheiro preferiu não votar, com medo, eu acho, sei lá por quê. Mas por quê? Assim, aí eu acho que é interessante a gente pensar essa coisa que o Léo colocou, né, como que a entrada desses grupos na política tensiona a política, tensiona o Estado, tensiona os direitos, né? Ele tensiona no sentido bom, no sentido de falar, olha, não somos nós que temos que nos adequar à política, ao Estado. O Estado que tem que se adequar às nossas necessidades, né? Aos nossos interesses, a como a gente entende a cultura, como a gente entende o patrimônio, como a gente entende a preservação, né? E a política de terreiro, por exemplo, tem dado muitas lições, assim, ensinado muita coisa, as políticas de tombamento para terreiro, né? Para quem quer ouvir, né? Claro, né? Para quem quer, para quem abre o olho e para quem quer ouvir, né? O que essas comunidades estão preservando cultura e memória há séculos, né? Assim, há pelo menos 2 séculos, né? Assim. Então, assim, na verdade, a política de patrimônio tem a aprender para essas comunidades, como se preserva uma cultura, como se preserva uma memória, e como se preserva isso a partir de valores fundamentais e de coisas que são dinâmicas, né? Assim, né? Porque durante muito tempo se viu o tombamento, né, como única política de patrimônio, e muito naquela ideia de que do estético, né, ou do estático também, né, assim, da esquadria, do telhado e tal, daquele tipo de coisa. Com muito respeito a isso também, né, porque isso requer atenção também, né, não quero de forma alguma diminuir que essas questões, né, não são importantes, né, mas o que, né, você preserva aquela esquadria, mas para quê, né? Você preserva porque faz sentido, né? Porque tem algum sentido a construção daquela esquadria de determinada forma e por algum motivo é importante que a gente preserve aquilo que a gente aprende com aquilo é importante, produz significados para alguns grupos, então é importante você preservar isso. As comunidades de terreiro, por exemplo, elas, né, ajudam a gente a dizer, olha, a gente
a gente pode mudar, sim, o nosso terreiro, a gente pode, de repente, desculpa até se eu estou falando, né, algum termo errado aqui, eu peço perdão aqui para, né, essas comunidades, né, assim, eu posso, de repente, mudar, assim, um roncó, eu derrubo aqui, construir um pouquinho mais para lá, ou então eu posso ampliar o meu barracão, mudar o chão do meu barracão, porque para o que eles entendem que deve ser preservado, isso não tem problema algum, né, assim, não tem problema algum mudar o chão, de repente, porque o axé está plantado ali de qualquer forma. Então, não, o que se preserva é o axé. Né? Então, é isso que é importante para aquela comunidade ser preservada. Né? Então, assim, quando isso apareceu lá nos anos 80, com a política tradicional de patrimônio, isso gerou uma tensão, gerou um conflito ali. Né? Assim, e que talvez que eu tenha esquecido de perguntar para os públicos-alvos, né, o que era relevante, né? Exatamente. Assim, e a gente seguiu um sentido, né? Acho que como o Léo colocou, né, logo no início da nossa conversa, né, o que a gente vai tendo de política ali pós-Constituição de 88, né, toda a construção da Constituição, né, e o que a gente tem depois, né, assim, a gente percebe um sentido, ainda que tímido, né, assim, mas de ampliação das políticas de patrimônio. A gente vai ver depois lá, né, em 2000, o decreto, né, que permite o registro do patrimônio imaterial, que já era um debate, né, isso é fruto de um debate que vinha desde os anos 80, de perceber, que na verdade até anterior ainda, né, mas já vinha falando, olha, não está legal, assim, saca? A política que está acontecendo, que está sendo preservado, responde só a um projeto colonial, branco, colonizador, autoritário, né? Assim, olha, não é isso que, né? Não é esse sentido que a gente quer de política cultural. Né? E aí tem, né? Há um tensionamento, há vontade política, né? De abertura dessas políticas públicas de cultura. Evidentemente que isso também não se dá também de uma forma mágica, né? A gente não está num filme da Disney, né? Assim, as coisas não acontecem assim, todo mundo está feliz, né? Assim, na sexta-feira, né? Assim, não é bem assim, né? Mas a gente consegue perceber que havia assim, um sentido, né, de ampliação dessas políticas, assim, né? Não é à toa que a quantidade de terreiros lentamente, né? Mas a quantidade de terreiros que foram sendo tombados vinha num ritmo de ampliação, né? A gente vê as políticas depois para a capoeira, para o jongo, né? Para essas culturas da temática do material, do imaterial, dessas temáticas, né? Que a gente coloca aí na gaveta, né? Da memória afro-brasileira, né? Esses bens culturais, né? Começaram a ser reconhecidos também, coisa que a gente vê completamente, né? Assim, aí, né? Como eu estava falando lá no início, né? Coisa que a gente já percebe uma mudança de sentido a partir de 2016, né? Então, assim, e aí eu acho que é isso. Como, para finalizar, que eu acho comentário, né? Acho que é nesse sentido, assim, quando esses grupos, né, assim, e essas práticas, esses bens, entram para a política pública, acaba enriquecendo a política pública, né? Nesse sentido de tensionar, de falar, olha, peraí, assim, isso aí, esse formato de política precisa ser de alguma forma mais sensível, né? Sensível até a palavra mais... Você usou uma palavra maravilhosa. Mais tranquila, né? Né? Precisa ser sensível aos nossos interesses, às nossas demandas, a forma como a gente olha. Vocês precisam aprender com a gente também, né? Bom, eu ia até falar uma outra coisa. Bom, acho que essa questão, né, da coisa da cultura também, né? Que a cultura é uma palavra também que a gente usa tanto, assim como patrimônio, como memória, né? Essas palavras fazem parte do nosso vocabulário cotidiano, né? Assim, então, às vezes, a gente até perde sentido, né? Porque elas também possuem sentidos e lugares muito diferentes, né? Então, tem essa passagem também, né? Da cultura aí. Vamos botar aí, né? Na cultura, na prática, né? Para quando vai para a política pública, né? Assim, acaba... tem uma passagem aí que também é importante, né? Essa mediação aí dos técnicos, dos intelectuais, né? Então, né? Assim, uma formação, por exemplo, né? Na academia, que é mais sensível a essas práticas, né? Esses grupos que até então não vinham sendo privilegiados pelas políticas públicas, isso que eu estou falando, né, do século XX, remete também a uma sensibilidade maior, né, para a escuta, né, para a percepção de que essas comunidades têm um outro sentido de preservação. Né. E aí, eu acho que o que o Coruja colocou, né, narrou aqui para a gente, né, lá do trabalho dele, né, assim, pô, maravilhoso, né, assim, isso, né, assim, olha, se tem espaço, a gente faz, né, assim, se nos ajudar, melhor ainda, né? Assim, se der grana, se der espaço, se reconhecer, né? Assim, melhor ainda, né? E eu sou a favor também, que eu vou até fazer uma defesa aqui também, dessa coisa da ocupação mesmo da política pública, né? Para essa questão do direito de fato, né? Assim, sem dúvida. Eu acho que isso traz ganhos, né? Assim, eu acho que isso traz possibilidades de luta grandes, né? Então, acho que a gente não tem que ter refém disso para fazer, né? Coisas,
mas eu acho que essa esfera é uma esfera importante dos grupos, né, culturais, dos grupos, dos diferentes grupos sociais aí que a gente lida, né, que estão por aí, ocuparem, né, assim, e lutarem por esse espaço dentro do Estado, né, dentro da política pública. Não, até para que essas conquistas que a gente tem percebido quando analisa a história do patrimônio, especialmente a partir dos anos 80, né, eu percebia muito isso no corredor cultural, e lá no início do século XXI, 2002, 2003, a questão era como é que a gente pensa a questão da economia da cultura. Então, os tensionamentos ocorriam numa certa direção, né? E aí você tem todo um avanço aí nessa primeira década, você muito bem destacou diversos, especialmente com relação à memória afro-brasileira, que você trabalha muito com essa questão. E eu acho que se não tiver essa ocupação, Gabriel, desses movimentos dentro das políticas e das instituições, essas conquistas que são tortuosas porque são tensionadas, elas vão ser apagadas. Então, assim, não é só uma questão de estratégia, não, é uma questão de sobrevivência, me parece, assim, de fortalecimento, de revitalização, até em termos do uso das categorias. Você bem lembrou como essas categorias são multifacetadas e facilmente apropriáveis por diversos projetos, e essa disputa pelo significado desses termos, ela tem que ser feita internamente, sem dúvida, essas políticas culturais e sociais também. Fala, Coruja. Apropriando o Benjamin aí, no caso, né, ou relembrando o Benjamin, né, dependendo de como você faça esse processo, né, até os mortos não estarão a salvo. Exatamente. Até os mortos não estarão a salvo. Exatamente. Eu acho que o interessante da citação foi escolhida por mim e pelo Diogo, muito para pensar que se a gente não tiver o que o Gabriel chamou da sensibilidade, não só os vivos estarão em perigo, mas inclusive os mortos. E os mortos aí não são apenas os mortos no sentido fisiológico, biológico, mas os mortos daquilo que faz parte do passado, né, da tradição. E que o presente tem que se sentir visado por esse passado que não é algo estável, não é algo cristalizado, que é uma coisa importante também quando a gente pensa em memória, em patrimônio, que é pensar como a gente está reinterpretando uma coisa que passou, mas que não é algo monolítico, né? E por isso que a gente até brincou conversando antes desse bate-papo de uma visão antimonumental do patrimônio, da cultura, né? Dessa visão que eu chamo de triunfante, né? Porque existe uma visão consagrada, o Gabriel usa muito esse termo, eu uso muito assim, uma perspectiva triunfante da memória, como se a memória tivesse conquistada, empacotada para o presente e não houvesse esses tensionamentos. E a gente tem que problematizar isso, senão nem mortos nem vivos estarão a salvo. O que me chamou a atenção, uma palavra que eu ouvi mais de uma vez, né? Sensibilidades. Né? Tem uma expressão que é sensibilidades cosmopolíticas, né? Do Bruno Latour e da Isabelle Stengers. Né? Basicamente, é um conceito que discorre sobre a questão, né, de quem e o que pode compor o mundo comum, digamos assim. Né? E aí, nessa disputa, né, esse tipo de sensibilidade de uma senhora, de um senhor, não necessariamente de um mais velho ou uma mais velha, né, mas de uma pessoa que está ali realmente inserida num complexo cultural que nem sempre é contemplado, né, por políticas públicas culturais. Né? Também, assim, não quero romantizar, tá, o fato de a sociedade civil se organizar e, de certa maneira, desempenhar o papel do Estado. Tanto que todo o nosso movimento foi, em algum momento, isso precisa caminhar para uma institucionalização. Senão, daqui a pouco, qualquer outro grupo chega. Assim, na verdade, o Reduto Pixinguinha, ele não é unicamente nosso. Tá? Ele é um legado que o 100% Suburbano deixa para quem quiser ocupar a praça e fazer outras atividades. Né? Até porque, bom, a gente não tem só o choro, né? Existem outras linguagens urbanas que compõem. Né? Hoje a gente tem um fenômeno de hip-hop maravilhoso. Né? A gente tem o Leopoldina Hip-Hop, a gente tem New MC, a gente tem a Ana ali da Arena de Cro, uma galera que está movimentando a cena hip-hop de uma maneira, assim, uma poética, né? Uma poesia aguda que trata das mazelas, sabe? E é propositiva também ao mesmo tempo.
sabe? Uma molecada que não está de bobeira mesmo, assim. Elas e eles estão muito bem municiados, assim. Né? O Nil, por exemplo, MC, está indo daqui a pouco para a África do Sul, né? Para fazer o intercâmbio do hip hop da Leopoldina com Soweto, né? Enfim, né? Então, mas tem essa coisa de você institucionalizar, assim, é importante. É importante que você dê nome, né? Que você e justamente não nessa perspectiva triunfante, estática, né? A gente sabe que, por exemplo, vamos pensar assim, o Pixinguinha enquanto monumento, né? A figura do Pixinguinha e também o legado, né? As partituras, as músicas, etc. Numa cidade desigual como o Rio, as pessoas muitas vezes vieram da Zona Sul ou de todas as outras partes para a casa do Pixinguinha, né? Então você tem Chico Buarque ia ali, o Tom Jobim ia ali, Vinícius de Moraes, outras pessoas notórias ali de uma certa cultura dos anos 60, 70. Aquilo foi um grande ponto de encontro, de confluência, né? Então você vê, até dentro de uma certa região mais consagrada em termos internacionais, como a Ipanema, a Copa, o pessoal, de alguma forma, né, quando a cidade voltou de novo a ficar partida, através de uma série de projetos horrorosos de mobilidade pública, que simplesmente provocaram, né, o desmonte, né? A gente ficou até com medo que o ônibus 497 fosse terminar, eles acabaram com o ônibus 484 uma época, virou 284, né? A gente ficava ali preocupado, do tipo, nossa, estão partindo da cidade mesmo, mas vinha gente de todo lugar no Reduto do Pixinguinha também, assim, né? Porque as pessoas percebiam, olha, ou mesmo que elas não formulassem conscientemente, mas sabiam que tem alguém aqui, tem grupos que estão se mexendo para, em nome de um certo capital, em nome de um lucro, simplesmente arrebentar com a mobilidade urbana e arrebentar com a sociabilidade, entendeu? Então vamos tentar dar um jeito de furar isso. E às vezes era no sentido contrário, digamos assim, né? Se a gente vai para a Zona Sul para trabalhar muitas vezes, ou ia, né? Eles vinham aqui para beber um pouco da cultura que estava sendo produzida ali no nosso terreiro com toda a modéstia, entendeu? Então, eu fico pensando também nessas alternativas, né? Tem mais de uma coisa envolvida aí, né? Mas acho assim que a institucionalização, o tombamento, né? O choro, por exemplo, agora, né? A gente tem o Acanfec, né? Que é o pessoal do Museu do Folclore, né? E o IFAM, que estão em tratativas, está em processo já há mais de um ano. Isso, né? Começou, se não me engano, em abril do ano passado, o processo propriamente de tombamento do choro como patrimônio imaterial, né? Isso é coisa assim da máxima importância, porque no Rio, né? Pro Rio ou não, para o Brasil todo. Pro Brasil tem núcleos todo. Em todas as regiões. Aqui a gente tem umas mulheres competentíssimas que são professoras de música, doutoras, que estão aqui no Sudeste e no Sul, por exemplo, encabeçando isso. Mas é para o Brasil todo, que você tem clubes do choro em Brasília, no Nordeste, em tudo quanto é lugar tem clubes do choro, né? E aí, bom, pensando, por exemplo, né, isso segundo, né, o documentário do Mica, né, Carol Smack, de 2006, brasileirinho, né, depoimentos de chorões, choronas, pesquisadoras, dizendo que o choro é uma das primeiras músicas genuinamente brasileiras, né? E olha que, a rigor, a gente está fazendo releitura de polca, de tango, de valsa, ritmos europeus, enfim, mas que a gente africaniza aos poucos e se torna uma primeira música brasileira, digamos assim, né? Então é importante, né? Não é romantizar, por um lado, a precarização, né? E ao mesmo tempo também caminhar, se for possível, no sentido de uma profissionalização, claro. Né? Juntar essa galera que faz a coisa no braço mesmo, de gente que tem um preparo técnico, sim, intelectual, para poder tocar essas iniciativas. Dominar o processo para que ele não seja apropriado, né? Exatamente. Por essas lógicas de mercado, de e ao mesmo tempo, por todo o carinho por quem chega de fora dos territórios suburbanos, né? Mas essa coisa de você ter produção intelectual, produção cultural a partir do entorno imediato. Sim. Né? Sem bairrismo, etc., mas nesse sentido, assim, de um lugar de enunciação que passa por um afeto, né, uma experiência direta, frontal com aquele entorno, né? Sem desconsiderar, obviamente, quem visite, quem... Já pensou se, por exemplo, a gente tivesse, né, um corredor cultural suburbano que começasse, talvez, na zona da Leopoldina e fosse até Madureira? Por que apenas o perímetro cultural de Oswaldo Cruz? Se a gente criasse um roteiro mais amplo, acho que a gente pode, a gente tem estrutura, tem dinheiro, tem gente boa que poderia trabalhar nisso, sabe? Assim,
e retorno. E Em termos tem de o mais economia da importante, cultura, que é a matéria-prima, que é essa sim, produção sim. cultural, essa E sociabilidade. reitero que, em termos de economia da cultura, em termos também de geração de emprego e renda no entorno imediato, gente, isso aí, entendeu? Pode ser, não é solução mágica, entendeu? Mas poderia sim ser, Não, eu acho isso genial, alternativa, genial, entendeu? É, porque eu acho que esse tipo de proposta que você está fazendo está me vindo à mente a lógica de um modal como o VLT. E o que você está propondo, para mim, é a antítese do planejamento do VLT, que, enfim, a gente sabe isso, enfim, por pesquisa e por conversa, que o uso do VLT é muito curioso, né? Porque as pontas do VLT são para você chegar no Rio ou sair do Rio. Então, assim, há um desinteresse, até onde eu pude acompanhar, hoje eu não saberia dizer nos últimos anos, mas há um desinteresse do uso do VLT por moradores do centro da cidade. Né? Quem é que usa o VLT? São pessoas a que galera que não mora ali. que precisa fazer pequenas transferências, digamos, ali da estação das Barcas e para Praça Tiradentes, por exemplo, os turistas, as pessoas querem passear de alguma maneira. Eu não moro no centro, moro no Maracanã, então de repente eu vou mostrar o Rio de Janeiro para alguém com o VLT. Então é uma lógica, a lógica a partir da qual o VLT é feita para mim, a antítese dessa lógica integradora e amplificadora de uma cultura que já existe, né? Porque para você sair do Rio, chegar no Rio de VLT é ótimo, não sei se vocês já fizeram isso, mas você, né, vai pegar o Santos Dumont, Nossa né, o Senhora. aeroporto Santos Dumont, ou você chega, ou você sai das Barcas e você das Barcas da Novo Rio e você quer ir para o centro da cidade, é extremamente interessante. Então, me parece que é um tipo de modal, leia-se, é um tipo de planejamento urbano muito mais voltado para fora do que para essas questões internas que a gente está abordando aqui. E é um modelo de barbárie, né, para a cidade. Exatamente. Extremamente Então, é um modelo de predatória também. apagamento, é um modelo de Sim, apagamento, de silenciamento, sim, de exclusão. sem dúvida. Eu vou até pegar esse gancho, isso está, inclusive, num artigo de um ex-professor, querido ex-professor e co-orientador também, que é como a memória é selvagem também. Às vezes, esses projetos urbanos arrasa-quarteirão acabam desencadeando movimentos de reminiscências ou movimentos de resguardo de memórias materiais ou imateriais que são muito interessantes. Um exemplo extremamente significativo disso é o Cine Vaz Lobo. Quando foi feito o BRT, o caminho original, o planejamento original do BRT, passaria exatamente por essa edificação. Salvo engano, é uma edificação Art Deco, tá? Agora eu não vou lembrar, mas eu acho que é Art Deco, tem uma identidade estética interessante. Se o Coruja conhecer melhor, ou de repente pesquisar rapidamente, tem tempo que eu não passo por ali, mas ele chama atenção, enfim, tem uma farmácia assim quase que do lado, e ele tem uma visibilidade, quando você chega em Vaz Lobo, você está ali, né, que é um bairro que está ali nessa conexão com Madureira, até mesmo com uma região que eu morei, que é a área de Brás de Pina, etc., que é relativamente próximo, você logo encara aquela edificação porque ela chama atenção até pela volumetria dela. E estava praticamente um prédio abandonado. No momento em que houve essa ameaça da perda, certos agrupamentos, não apenas acadêmicos, é claro que tinha um ou outro arquiteto ou historiador, morador da área a quem essa questão chamou a atenção, mas foi uma questão comunitária mesmo, de um segmento de 15, 20 pessoas, que se organizaram enquanto associação de moradores, etc., para preservar o Cine Vaz Lobo e para dar uma reutilização nele, fazer algum tipo de reapropriação positiva
dessa edificação, não só pela questão estético-estilística, mas também pela função Art Deco, social. Meio bem espartano, mas sim, Art Deco sim. Art Deco, acertei, então. Que bom. Depois fiquei pensando, será que é mesmo? Mas, e detalhe, tem uma série de prédios que você vê assim, né? Por exemplo, você vai passeando pelo subúrbio, né? Porque tinha muito politeama, que eram inúmeras salas. O subúrbio carioca chegou a ter mais de 500 salas, eu diria. Assim, era muita sala no subúrbio. Muita sala. No início do século XX, até os anos 30, 40, era muita coisa, muita coisa. E com o tempo isso vai, enfim, vão. Mas você ainda consegue, assim, tem em frente à estação de Olaria, tem uma casa de apostas, que foi antes do Bar do Fogão, né, e que você olha para a fachada, assim, fachada de politeama, né, que é esse tipo de cinema. Né? Hoje ainda tem um movimento, por exemplo, lá pelo cine, que eu esqueci agora o nome, mas o cinema de Rocha Miranda também. Rocha Miranda, sim. Né? Que tem uma articulação meio problemática, que eu não vou entrar nos detalhes, né? Mas, assim, de toda maneira, tem uma galera ali disputando para que aquilo vire centro cultural, entendeu? Enquanto que tem grupos brigando, né, para que aquilo seja vendido logo de uma vez para o capital especulativo, etc. Mas tem uma galera de bairro, né, ou até de fora, que viveu ali, não vive mais, mas está na militância. Sim, inclusive em termos de ocupação, até de iniciativas municipais ou federais, como certas lonas culturais que têm uma vitalidade impressionante. Eu gostei desse termo de memória selvagem, achei bem instigante. Assim, porque são memórias que elas eclodem, tem esse lado imprevisível das memórias. Esse exemplo do Cine Vaz Lobo é isso, e o exemplo que eu ia citar rapidamente da Lona Cultural de Vista Alegre, que, enfim, a gente sabe que tem lonas culturais que estão, enfim, com pouca utilização, talvez tenham até acabado, algumas eu já não acompanho tanto, mas, por exemplo, a de Vista Alegre, ela tem uma utilização muito forte porque ela realmente é ocupada por coletivos da região, né? E eu acho que esse lado é o lado da memória selvagem, que eclode independentemente, às vezes, de planejamentos mais formais ou tentativas até de burocratização ou de estetização excessiva ou espetacularização dessas memórias. Hoje tem uma articulação, né, da qual o nosso grupo faz parte, que é o Viradão Cultural Suburbano, né? Vem desde 2019. Basicamente, a ideia é de você promover um final de semana inteiro de atividades culturais. É incrível. Né? Assim, eu achava interessante, né, porque todo amor e carinho pelo Meyer, pela Tijuca, onde eu tenho amigos queridos como você, por exemplo, né? Também o grande Rafael Matoso, que é um morador ali do Meyer, né? Que talvez hoje seja uma das pessoas que mais bem escrevem sobre o subúrbio, né? Ele está ali na construção do perímetro cultural de Oswaldo Cruz, por exemplo, né? Mas, juntamente com Humberto Alves, com Luiz Carlos Nunuca, Cláudio Jorge, né? Um pessoal que se une para pensar um encontro cultural amplo mesmo. E eles faziam reunião, gente, às 19 horas de terça-feira em Honório Gurgel. Então, assim, sai um pouco só dessa coisa dos subúrbios mais próximos, dos subúrbios mais confortáveis, entre aspas, e vai realmente, né, quem já passou por Honório em determinados entornos, certos horários, sabe que a chapa é quente, né, mas o pessoal não se rendeu e foi um dos palcos, né, a primeira edição, eu acho assim, foi talvez a mais bonita, até porque as duas anteriores, né, uma foi muito prejudicada pela Omicron, o início da Omicron, e a segunda foi virtual, né? A gente perdeu muito nisso, mas era assim, cada palco era totalmente independente. Então, você tinha um palco em Madureira, dentro do Portelão, você teve um palco no Galpão dos Bondes, né? Você teve palcos no Grande Meyer, e assim, cada um tinha suas atividades, né? Eu fico pensando, né, que tipo de narrativa está sendo disputada, né? Até que ponto você pode produzir, sim, alternativas, né? No sentido de não se render, de tentar, de alguma forma, disputar essas memórias. Né? O cinema de Rocha Miranda, aliás, é o Cine Guaraci, só para lembrar aqui. Né? O que me chama a atenção também, né? Haja vista, por exemplo, esse movimento, né, desses setores reacionários no sentido de produzir memórias da ditadura diversas do que realmente terá sido. Né? E aí a gente sabe que a memória ela é um campo de tensionamento e de disputas. Né? E nesse sentido, a contrapelo, então, né, para ser benjaminiano também. Né? O que seria um contrapelo a partir do subúrbio?
né? Porque tem um espaço para isso. Né? Dá para a gente tentar propor, né? O Viradão ele ainda está talvez numa fase assim de consolidação para algo mais institucional, até porque há uma tentativa de manter uma independência até financeira no sentido de uma maior autonomia, né? O que não impede os grupos, as várias, porque é um coletivo de coletivos, né? De tentarem captar. Você tem que ter uma infra, né? Precisa remunerar a música, precisa de estrutura de transporte, montagem de palco quando existe, enfim, né? Mas nesse sentido, assim, né? Quanto também dá para ser independente em termos de políticas culturais, né? De manter uma certa autonomia para a disputa desses espaços de memória também, sem uma infra, né? Sim. Enfim, pode ser complexo, né? É o que está se tentando descobrir. Às vezes dá terrivelmente errado. Né? Você fica com algumas ações muito bonitas, muito bem concretizadas, e outras, né, podem ficar esvaziadas ou podem ficar não tão bem realizadas. Não, acho que o Cruz já colocou um monte de coisa. Acho que assim, eu acho só talvez reforçar, né? A ideia de que a memória, né, é sempre algo construído no presente, né? Isso aí, né? Acho que a Miriam vai puxar a minha orelha aqui, a do Léo, se a gente não. É a nossa. Sempre professora, a Miriam Sepúlveda, né? Da UERJ, ela, né, é uma coisa que a gente aprende, né, sempre aprende com ela, né? Também ela não é uma questão do presente do nada também, né? Isso é uma coisa que a gente sempre aprende com ela também, né? Assim, ela né, a memória tem suporte, é um processo muito complexo, né? Para a gente reduzir, né? Então sempre que a gente vai falar de uma memória, a gente sempre está reduzindo, né? Assim, a gente sempre está falando de um prisma, né? De uma perspectiva, a partir de um entendimento. Então, assim, é realmente um fenômeno muito complexo, né? A gente está lidando realmente com questões de tempo, com questões de espaço, com questões de disputa política, com questões de disputas econômicas. Então, mais que, né? E é isso. E sempre, para a gente lembrar, a gente precisa esquecer também, né? A gente não consegue lembrar de tudo, a gente não dá conta, né? Tanto num processo mental quanto num processo material de suporte de memória, né? Assim, então, vai ser sempre uma opção, né? Que status a gente vai construir, né? Assim, onde a gente vai colocar? Né? Assim, como a gente vai representar? Né? O que a gente vai representar? São muitas perguntas, né? Assim, será o ideal é uma estátua ou é um memorial? Quem vai esculpir a estátua? Ou qualquer outro formato? Ou quem vai esculpir? Estou falando isso, até citando um exemplo concreto, né? A estátua de Pixinguinha, que fica ali entre as ruas João Lira e Custódio Nunes, na porta do Bar da Portuguesa, que, aliás, é um espaço maravilhoso, sem querer fazer merchan. Alô, Dona Dondon, um beijo, tá? Dona Donzília, a querida proprietária do Bar da Portuguesa. Mas, assim, houve várias contestações, assim, né? Quando surgiu aquela estátua, a gente já tinha, né, um busto para Pixinguinha na Praça Ramos Figueira, né? E em momento algum, as pessoas foram consultadas. Simplesmente, como o bar também era um ponto de articulação política de outras tendências, mais à direita e ao centro, se colocou ali, né, chamaram o Ike, né, que é um artista, escultor consagrado e tal, e aí colocaram o Pixinguinha de pijama, né, com a mão assim, né, aberta, né, não me lembro ao certo se tem ou se não tem um copo ali na estátua. É uma estátua bonita, e realmente, assim, de certa maneira, ela é bem naturalista nesse sentido. Né, o Pixinguinha ele realmente ia para ali, às vezes, de pijama, tomava uma cervejinha, um Paraty no botequim ali nos armazéns do entorno e tal, imediato da casa dele. Mas a gente ficou meio... Tinha uns senhores ali, não, por que chamou um cara da Zona Sul para fazer a estátua aqui? Será que não tinha um artista suburbano que a gente pudesse valorizar? E, enfim, como é que foi essa articulação? Né? Hoje, assim, eu, por exemplo, passei pela estátua ano passado, né, em março, mais ou menos, depois de muito tempo sem passar por Olaria por conta da pandemia. Eu olhei para aquela estátua, tomada assim de profundo amor, de profundo respeito, né, por essa lembrança, assim, cara, na época a gente brigou, né, como é que eu estou aqui agora, né, como que um evento cataclísmico em âmbito mundial muda, talvez uma perspectiva sobre um entorno imediato, né, uma tempestade, né, enfim, né, como que ela faz isso, né, tava pensando nisso agora enquanto você e o Gabriel colocava essa questão, né. Eu acho que tem uma coisa que é legal que você colocou, coisa assim, que eu acho que tem essa coisa também, né? As estátuas, né? Os monumentos, né? Assim, esses equipamentos urbanos, né? Assim, eu acho que isso, né, tem um peso muito grande, né? Assim, na nossa formação.
na construção de um sentido de cidade, na construção de um sentido nosso de entendimento de vida, do espaço onde a gente passa, né? Então, assim, né, alguns autores aí que trabalham com essa questão de memória chamam atenção para isso também, né? Assim, de que o que está fixado ali, né, em determinados equipamentos, acaba tendo uma capacidade de lembrança, né, ou tem uma capacidade de nos lembrar, né? Assim, talvez seja melhor para ser mais preciso, mais forte, assim, né? Então, daí também eu acho que assim, é super interessante também que os grupos, né, diferentes grupos aí, movimentos aí sociais, né, que estão trabalhando com cultura popular, estão trabalhando com cultura da rua, né, eu acho super importante também, acho que atentar para essa questão, sabe, assim, de construção de suportes de memória, sabe, assim, de coisas para a gente ocupar a cidade, sabe, ocupar a vista das pessoas, assim, os olhos das pessoas, assim, né, sabe, Exatamente. Porque isso precisa ser falado, né? Assim, a gente tem vários, sim. Bom, são diversos, mas muitos silenciamentos, né, na cidade. Na cidade. A gente não tem marcos temporários, a gente não tem marco na cidade, cara, da ocupação dos povos originários dessa cidade, né? É como se como se não tivesse, assim, como se os portugueses chegassem aqui e tivesse tudo vazio, né? Assim, como se eles não tivessem invadido, tomado isso aqui de alguém, né, de um povo. E hoje a gente já pode falar abertamente, sabe? Né? Tem que nos matem, que olha, os portugueses chegaram aqui, tinha índio morando aqui, por várias diversas tribos. Cara, a gente não sabe, não tem suporte, porque, bom, eu acho que um dos motivos da gente não saber disso, não falar sobre isso, é porque não tem suporte, né? Não tem equipamentos urbanos que narram isso pra gente, né? Não tem, cara, a gente sabe que Irajá vem, né? Doce Mel, né? A tribo do mel, então carioca, a gente sabe, bom, nem todo mundo sabe disso, né? Mas acho que isso está um pouco até no senso comum, né, várias palavras que a gente usa. Muitas palavras indígenas, né? Niterói, por exemplo. Mas isso não é lembrado o tempo todo para as pessoas. Isso devia estar sendo o tempo todo lembrado para as pessoas. Que, olha, a nossa palavra, carioca, né, o que nos define como carioca, não que nos define, né, mas talvez o que nos narre, né, sabe, vem disso e isso não é falado, é naturalizado, como se estivesse vindo do nada, né? Como se não fosse não tivesse um caráter construído. A memória tem esse caráter construído que é mascarado, o que ajuda também, contribui para que esses grupos populares não consigam participar dessa elaboração, né? Porque parece que é algo que cai de paraquedas pronto, empacotado, pronto apenas para contemplação, né? E aí nos lembra disso, né? Olha, a memória é construída, mas a cidade é construída. Então, assim, memória e cidade não podem ser dissociados. Exatamente. É uma coisa só, né? Assim, a nossa experiência de cidade é uma experiência de memória da cidade. Exato. Então, e aí a gente tem que ocupar. Temos que ocupar o espaço urbano, a política pública, porque o espaço urbano é a política pública também, né? Então... Eu vou até pegar esse teu gancho, Gabriel, para a gente ir já amarrando, já estamos aqui há mais de 1 hora, salvo engano. Eu separei 2 citações aqui, que eu acho que sintetizam um pouco algumas questões que a gente abordou nesse bate-papo. Uma do João do Rio, né, da Alma Encantadora das Ruas, logo o primeiro ensaio, que é sobre a rua, e que ele fala da definição técnica de rua, né, que é um sulco ou uma brecha entre os prédios e entre as pessoas, que ele retira de algum dicionário da época, e depois ele diz assim, ora, a rua é mais do que isso. A rua é um fator de vida das cidades, a rua tem alma. Se ela tem alma, ela tem memória. E a gente... não pode, né, a gente não pode esquecer que a memória é fundamental para definir a humanidade, né? A própria ficção científica fala disso o tempo inteiro, né? Como é que a memória é algo fundamental para a gente definir o que a gente é. E aí ele continua, aqui eu vou dar uma editada, ele diz assim, que a rua é a agasalhadora da miséria. A rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos miseráveis da arte. A rua é generosa. O crime, o delírio, a miséria não os denuncia a ela. A rua é transformadora das línguas. E aí, no final desse parágrafo, ele diz uma coisa que eu acho, entre tantas outras, genial, que ele diz assim, a rua continua matando substantivos, transformando a significação dos termos, impondo aos dicionários as palavras que inventa, criando o calão, que é o patrimônio
clássico dos léxicons futuros. Então, além da rua ser como uma referência urbana, como bem falou Gabriel, né, a cidade é construída, a memória é construída, e a rua como esse exemplo, como espaço de interação, assim como a praça, o beco, a encruzilhada. O que a gente percebe, então, é que essa rua está falando não apenas de um passado, de uma camada de história, mas ela também aponta os caminhos para o futuro. Por isso que as ruas mudam de nome. Esse é um dos grandes debates, né? Mudar o nome das ruas, a gente acabou nem debatendo isso, mas que é uma questão fundamental. Ou porque uma rua tem que ter o nome de um ditador, ou de um assassino, a questão... tipo o Coronel Moreira César, por exemplo. Exato, né? A questão é essa. Mas aí, fechando, e aí ele diz isso, né? Que ele usa o termo patrimônio, não no sentido, talvez, que a gente esteja usando aqui, mas ele fala que na rua se cria o calão, ou seja, a linguagem ou as gírias, que serão o patrimônio clássico do repertório cultural futuro. Embora ele esteja falando aqui de léxico, a gente pode entender que como linguagem particular, mas também como valores, né? Valores culturais, né? Um estilo de vida, forma de ver o mundo. Sensibilidades. E sensibilidades, entre outras coisas. Não é só linguagem, não é só fala que ele está se remetendo. Então, acho que isso é muito interessante para a gente amarrar um pouco a discussão. E aí eu queria ouvir um último comentário de vocês, porque aí eu quero fechar com uma outra citação, já que o Júnior, o Coruja, citou o Simas, e eu sei que o Gabriel também gosta do Simas, e eu também gosto, a gente vai fechar com uma citação dele. Mas eu queria um comentário final de vocês, para a gente ir amarrando. Quem quer falar primeiro? Então, vou falar, tá, a partir de uma retomada, de um contato com o subúrbio, né, propriamente carioca, da Leopoldina. Né, ficou interrompido de várias maneiras para mim, por conta, primeiro, de uma mudança, né, eu saí, de fato, de Olaria durante um tempo, e aí depois eu acabei indo morar no Morro da Conceição, voltei a morar em Niterói, e aí veio a pandemia. Né, então eu sempre ia a Olaria, né, até porque, enfim, a minha filha ainda mora, né, agora, enfim, mora no subúrbio ainda, né, então é um exercício para mim ir vê-la, né, e aí eu simplesmente havia interrompido as andanças, né, mas de abril do ano passado em diante eu voltei a poder fazer a circulação, né, e aí primeiro dentro daquele contexto de terra arrasada, né, se a coisa ficou complicada por conta da pandemia em outras regiões da cidade, no subúrbio a coisa foi talvez mais complexa, né? Quer por um negacionismo, né? Um momento muito duro de um autoritarismo, um momento de um reacionarismo ao qual populações suburbanas aderiram, sim, e eu não vou passar o pano aqui nem ser romântico a ponto de dizer que não, né? A gente sabe que os grupos que comandam essa cidade são muito fortes ali, inclusive, né? Enfim, mas tentando entender ao mesmo tempo, né, que tipo de sensibilidade ainda estava, né, acontecendo por ali, né, e assim, de maneira geral, né, eu acho que passado, né, espero de todo o coração que passado o pior da pandemia, né, a gente tem nesse momento, sim, apesar de todos os problemas, né, do sucateamento da cultura, né, da ausência de verbas, de políticas culturais que são, né, como foi mencionado antes, do ponto de vista mais de uma fiscalização moralista, né, e um desmonte do que de uma implementação de viabilidade de uma cultura de fato, mas vejo ainda assim os grupos articulados, tem gente muito boa fazendo coisas relevantes, né, e acho que dá para ter um pouco de esperança, sim. Né, dá para ter um pouco de esperança. Eu espero, por exemplo, que os coletivos que ficaram desmobilizados pela ausência de verbas, né, desde 2016, possam aos poucos retomar, né, as suas atividades, porque, para além do nosso, né, a gente tinha, por exemplo, o Norte Comum, a gente tinha o Samba de Benfica, né, a gente tinha as rodas culturais, uma série de iniciativas que foram sendo interrompidas de 2018 em diante, sobretudo, mas que estavam construindo narrativas muito interessantes. Né? A gente espera que esse pessoal possa voltar e que a gente possa retomar uma construção da cidade nesse sentido também. E acho que não tem muita volta. Assim. Aquilo que foi percebido
aquelas sementes que foram plantadas antes do golpe, que para mim também houve golpe sim a partir de 2016, elas são firmes, elas deixam frutos perenes e que, mais do que tudo, estão germinando, né, em gerações posteriores. Né? Gente jovem, muito talentosa, está militando por isso, está brigando por isso, está produzindo a partir disso. Então, eu acho que se a gente conseguisse articular, né, tem muita coisa boa que pode acender, sim, esperanças e sensibilidades renovadas, né, no sentido de uma cultura e de uma memória, né, em um amplo sentido, em um sentido que não fique restrito apenas a regiões centrais ou mais economicamente abastadas, como no caso da região metropolitana do Rio de Janeiro. E um beijo para todas e todos, a que a gente possa continuar tendo, né, mais espaços de conversa como esse. Saúdo aí ao meu querido Leopoldo e também ao Gabriel, esses dois craques aqui, pela chance de poder conversar com vocês. Bom, é difícil falar, né? Entre o João do Rio e o Simas, fica até na dúvida se a gente tem alguma coisa a acrescentar. Acho que né, acho que você leu do João do Rio, né, Léo? Assim, acho que fala muito, acho que resume, né? Eu acho muito do que a gente falou aqui hoje, né? Que a gente pretendia falar e que acho que a gente gostaria de continuar falando, né? Assim, acho que é isso, né? A gente vê o quanto que o João do Rio foi nosso professor, né? É impressionante, assim. E como que a gente ainda está mapeando, né? Assim, coisas que ele já tinha anunciado, né? Assim, bom, isso. Eu acho assim, que a partir do que você leu dele, né, o que me veio em mente é perceber isso, né? Assim, que a rua tem um caráter, né? Assim, e que a gente precisa aprender com ela, né? Assim, eu acho que ela nos ensina. E eu acho, inclusive, né, um dos tópicos aqui, né, que eu acho, né, é o título, né, está no título, né, da conversa, essa coisa da encruzilhada de sentido, né? Eu acho que a encruzilhada, por um lado, também eu acho que é um momento, né, assim, muito bom, né? Eu acho que a encruzilhada, né? Embora esteja num momento muito difícil, né? Eu acho que ainda, mas ao mesmo tempo pensar isso, né, como uma encruzilhada, eu acho que nos dá esperança, né? Porque a encruzilhada ela obriga a gente a tomar uma decisão, né? Assim, e aí é isso. Né? Então a gente pede a bênção, pede licença, né? E vamos tomar uma decisão, né? E que aí os donos das encruzilhadas aí nos ajudem. Então, para um caminho aí melhor, né? Assim, eu acho que a gente fica um pouco de esperança, né? Eu também aos pouquinhos aqui agora estou voltando aí na rua, né? Estou na rua, eu acho que isso dá uma certa esperança no coração também né? E Gabriel, que só o governo mude. Pontuar muito rapidamente, a rua enquanto oráculo. Fiquei pensando nisso. Acho que João do Rio, ele lia a rua como quem lê um oráculo, né? Interessante. Acho que é isso. É buscar um sentido, né? Uma estrutura de compreensão, né? Assim, para a gente conseguir seguir, né? Legal. Acho que é isso. Eu queria agradecer também, né? Bom, de novo, queria agradecer o convite. Adorei bater esse papo. Espero que o próximo esteja lá no Bar da Portuguesa. Assim, mas é isso, vamos seguindo aí. Um abraço aí, né, a todas e todos. Valeu mesmo. Tá ótimo. Eu estava pensando aqui, sem querer, pode parecer uma coisa egóica, mas eu lembrei agora de uma frasezinha de um texto que eu acabei de terminar para a revista da Círculo, espero que saia no número 4, e que no final eu falo, até uma questão muito subjetiva, né? Porque eu acho que as crises pessoais se misturam com as crises do mundo, né? As crises sociais. E aí eu acho que essa frase, ela sintetiza um pouco esse momento da dificuldade que a gente pode viver para dentro e para fora, e que eu coloco assim, que a gente precisa aprender a converter as tristezas do presente em potência. É uma outra forma de pensar as centelhas da esperança. E é nesse sentido que eu agradeço a presença de vocês dois caríssimos amigos e também parceiros intelectuais, por que não dizer. E aí eu encontrei aqui, relendo Simas, isso está lá no Corpo Encantado das Ruas, livro, não é o único, mas livro particularmente inspirado por João do Rio e por Walter Benjamin, tanto que tem epígrafes no início, né, do João do Rio e do Benjamin, e que no segundo capítulo, que chama-se Terreiro de São Sebastião, ou quê? Lá no final ele diz mais ou menos o seguinte, ele vai falando que, ele está falando do Rio, mas a gente poderia generalizar isso para o Brasil como um todo,
Ele fala do caldeirão carioca, e aí ele vai falando das pessoas que ousaram inventar a vida na fresta. Não é a vida na festa, é a vida na fresta, ou seja, na brecha, na encruzilhada, nas possibilidades de transformação, como o Gabriel bem lembrou. E aí, no parágrafo seguinte, ele diz o seguinte: para muitos, é difícil admitir isso, mas os inventores do que há de mais forte na cidade não discutiram filosofia nas academias e universidades, não escreveram tratados, não pintaram os quadros do Renascimento, não foram convidados a frequentar bibliotecas, não compuseram sinfonias, não conduziram exércitos em grandes guerras, não redigiram as leis, não fundaram empresas e só frequentaram os salões empedernidos para servir as sinhás. Os nossos grandes inventores rufaram tambores, chamaram Zambiapungo e Olorum, né, que é o Deus Supremo, o criador dos candomblés, na nação Angola, se eu não me engano, e na Queto, respectivamente. Riscaram o asfalto, preenchendo de dança o intervalo entre as marcações do surdo, despacharam as encruzas, subiram o São Carlos e as escadarias da Penha, bradaram revividos em seus santos cavalos nas matas e cachoeiras, celebraram os mortos na palma da mão. Então, eu termino a nossa conversa com essa frase, né? Celebraram os mortos na palma da mão, porque há aí uma, não sei se intencionalmente, mas uma analogia com a tese 6 do Benjamin, que ele fala, né, dos mortos. Impossível não relacionar, né? Impossível não relacionar com essa referência do Benjamin na tese 6, né? Que ele diz, né, não só os vivos, mas os mortos correm perigo. Porque quem vence as grandes batalhas da história continuam a vencê-las, e eles têm que começar a perder essas grandes batalhas, né? E aí mais uma vez eu reforço que esses mortos não são apenas os mortos no sentido prático, mas os mortos daquilo que passou, né? Daquilo, como o Benjamin chamava, né? Não apenas o passado e o presente, mas o ocorrido e o agora. E esse ocorrido ele tem que ser privilegiado, valorizado, encantado para o nosso presente, para que a gente se sinta avisado por esse passado, por esse ocorrido. E eu termino assim, então, nossa conversa, que a gente continue ela presencialmente.